Ricardo, agora a gente vai falar sobre um golpe que é sempre aplicado a aposentados e pensionistas. Estou aqui com o advogado Anderson, vai falar com a gente sobre esse assunto. Normalmente a gente traz aqui esses temas em relação a golpes, né? Nesse caso, desde o início da pandemia, principalmente, muitas das vezes o aposentado vai lá na conta e vê que tem um valor que não foi solicitado, ele não pediu, mas foi depositado e o pior, depois é descontado mês a mês. Vou conversar aqui com o advogado que vai explicar um pouquinho mais para a gente. Ele que tem contato direto com essas pessoas, semanalmente muita gente procura para falar sobre isso que está acontecendo, principalmente aqui em Criciúma. Então, eu agradeço por conversar com a gente, né, em relação a esse trabalho que vocês fazem, principalmente aí nos últimos dias. Qual é a frequência e como é que se dá essa situação? Como é que o pessoal procura vocês? Porque nada disso é solicitado, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse golpe, até para um alerta aí para quem está assistindo a gente. Na verdade, a frequência ela é ininterrupta. Diariamente, esse público-alvo, que são os aposentados e pensionistas, eles têm sido vítimas dessa fraude. Então, se nós nos dirigirmos a um bairro onde existem aposentados, todas as pessoas elas vão ser vítimas dessa fraude. Então, muitas delas identificam e procuram ou o PROCON ou um advogado, mas existem pessoas que não identificam, porque as parcelas muitas vezes elas são baixas. Então, o aposentado ele não tem tanto conhecimento técnico para ir no banco, retirar um extrato, identificar que existe um valor descontado, né? Mas eu queria explicar como é que ocorre a forma de fraude que o banco pratica. A fraude ocorre da seguinte forma: o banco ele realiza o depósito na conta do aposentado e do pensionista e encaminha um documento digital para o INSS. O INSS averba esse contrato de empréstimo consignado no benefício do aposentado e do pensionista, e a contar do mês seguinte ele já começa a realizar os descontos mensais. Então eu vou citar apenas um exemplo. O Banco X realiza um depósito de um valor de R$3.000, mas ele cobra 84 parcelas de 100, 120, 127 reais. Então, às vezes, eles depositam um valor de 3, 4 mil, mas ao final do empréstimo, o aposentado vai pagar muito mais do que o dobro, né? Então, são duas irregularidades muito grandes que as instituições praticam, que são a realização de um empréstimo e a averbação no benefício do aposentado sem a solicitação dele, e também os juros altíssimos que são cobrados do benefício dele. Ou seja, todo esse trâmite é feito e o último a saber é o aposentado, né? Que é feito do banco diretamente com o INSS. E até gostaria que a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar a gravação. E é muito interessante a gente falar sobre isso, por exemplo, que você veio conversar aqui com a gente, né? Nós estamos passando essa informação porque muita gente procurou você nos últimos dias, indignado com essa situação, né, que não sabe o que fazer e geralmente quando vê já está sendo descontado da conta. Queria que você falasse um pouquinho mais desse pedido das pessoas, até mesmo para deixar um alerta também. Na verdade, é que essa modalidade de fraude, que a gente chama, para não ser um pouco mais agressivo, que no caso é um crime, ela é aplicada para um público-alvo que é uma pessoa aposentada e pensionista, de mais idade, sem conhecimento, e muitas vezes ele não tem a quem recorrer. Então, quando ingressou um número X de pessoas lá no nosso escritório, eles se reuniram e disseram: vamos conversar com a imprensa, vamos conversar com o Ricardo Strauss, vamos conversar com o pessoal da televisão para ver se isso se estende para que alguém nos auxilie, né? Porque o aposentado, para resolver esse problema, ele tem duas alternativas: ou ele vai no PROCON, ou ele vai procurar um advogado. O PROCON realiza todo um esforço para tentar cessar esse empréstimo, esse contrato fraudulento. Mas o PROCON ele não tem o poder que o judiciário tem de aplicar uma indenização. Então, muitas vezes o PROCON vai até o final de um processo administrativo para chegar ao final e dizer para ele procurar um advogado para entrar com uma ação contra o banco. Então, essas pessoas que estão prejudicadas
por isso, elas próprias já estão procurando uma alternativa de procurar a imprensa para acabar com essa fraude, né, praticada pelas instituições. E normalmente, aposentados principalmente, às vezes são pessoas que não têm tanta afinidade ali com a tecnologia, não conseguem acompanhar. Isso acaba facilitando esse tipo de ação também, né? Exatamente. Como eles não têm uma afeição técnica para lidar com o banco, para lidar com a sua conta, os caixas eletrônicos, ou muitas vezes ter acesso pela sua conta pelo telefone celular, eles acabam que não identificam que está ocorrendo esses descontos. Eles só identificam que o valor do benefício dele está sendo bastante reduzido. Então, eles só vão conseguir identificar que existe uma fraude quando vão procurar uma pessoa um pouco mais instruída, geralmente um neto, um filho ou até um advogado para localizar esse problema, né? O que o senhor orienta para quem está assistindo a gente, que às vezes percebeu aí ultimamente que veio um desconto ali na folha de pagamento, teve um valor que apareceu na conta do nada? Qual é a orientação, a primeira orientação para quem percebeu que está sendo vítima desse golpe? A minha primeira orientação é procurar o PROCON, né? Mas como eu informei, o PROCON muitas vezes eles não têm poder que o judiciário tem para solucionar essa fraude. Então, a minha orientação é procurar um advogado da sua confiança e informar: doutor, existe um depósito realizado na minha conta de um valor que eu não conheço e que eu não solicitei. O que eu preciso fazer? Então, esse advogado vai ser a pessoa mais especializada para prestar todas as informações para ela, para dizer o que tem que ser feito. E para não cair nesse golpe, para evitar ao máximo, o que pode ser feito também? Uma das alternativas é rezar para não cair nesse golpe. Porque muitas vezes, mesmo sem o aposentado ter qualquer atitude, essa fraude é praticada. Mas uma das orientações que a gente sempre dá é quando for realizar um contrato de empréstimo consignado, que muitas vezes realizam mesmo, é ir numa instituição financeira de conhecimento dele, com uma pessoa que ele conheça ou uma pessoa que já fez um empréstimo e que sabe que aquela instituição financeira é idônea para não cair no golpe. Uma outra alternativa é que quando ela for na instituição, não deixar tirar foto, não deixar acessar o celular e clicar em algum link, porque geralmente alguns contratos são eletrônicos, então o aposentado, como ele não tem afeição a essa modalidade, realiza sem querer este empréstimo. Outra alternativa, orientação, é que caso realize qualquer contrato, leia atentamente todo ele para ver se o que ele está pedindo, se ele está contratando, é exatamente aquilo que está sendo fornecido para ele. Porque uma das irregularidades que os bancos cometem a pessoa realiza um contrato de empréstimo, de fato. Só que esse contrato ele é digitalizado, encaminhado para o INSS, e esse contrato digitalizado circula entre as outras instituições financeiras. Então, uma instituição financeira vai lá e copia aquela assinatura que está naquele contrato, coloca no outro contrato e manda para o INSS. A pessoa, às vezes, faz um contrato de empréstimo consignado e vai observar, ela tem 5, 6, que daí esses ela nunca fez. E existe a grande fraude. No caso, aquela assinatura acaba sendo compartilhada, né? E a pessoa aí não sabe onde a assinatura dela está e acaba tendo esse transtorno. Só antes de a gente finalizar rapidinho, para o pessoal saber dessas instituições, são bancos nacionais, são bancos grandes, são instituições financeiras menores? Qual é o perfil da empresa que aplica esse tipo de golpe? Na verdade, os bancos são os mais tradicionais possíveis. São os bancos que a gente conhece que atuam na cidade. O grande problema são os correspondentes bancários que atuam em nome dos bancos, que eles, sim, realizam essa fraude, né? Muitas vezes eu pego contratos em que eu questiono a assinatura do consumidor, do aposentado, do pensionista, e o local de realização do contrato é no Ceará, em São Paulo,
em Franca, em Manaus, né? Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, são todas as instituições que a gente tem conhecimento que atuam no mercado financeiro. Por isso que é sempre importante estar acompanhando o extrato, né? Exatamente. Tem que, o aposentado e o pensionista tem que estar todo mês, quando for retirar o seu benefício, tirar o extrato, verificar se o valor que está sendo depositado bate com o valor que está no extrato. Se tiver um valor inferior, significa que está havendo desconto. Se está havendo desconto, provavelmente é fruto desses contratos. Então tá certo, muito obrigada, advogado Anderson, conversando aqui com a gente, deixando esse alerta de um golpe que não é tão novo assim, mas que infelizmente ainda faz muitas vítimas, inclusive aqui na nossa região.